Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo no canal. Nós estamos numa série de vídeos em que eu estou te ensinando a trabalhar com Ansible e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a trabalhar com importação de playbooks. Nós vamos criar as nossas tarefas separadas e na hora de executar o playbook eu vou fazer a importação desses arquivos. Então vou ter o arquivo de variável separada, vou ter o arquivo de tarefa separada e no momento em que eu executar o meu playbook eu vou então apenas fazer a importação. Isso permite que o meu playbook ele possa receber novas tarefas. Então à medida que eu vou criando tarefas separadas eu vou apenas fazendo a importação dentro do meu playbook, tá? Então nós vamos profissionalizar mais ainda o nosso arquivo de playbook. Bom, então vamos aqui para o terminal. Bom, então aqui no terminal nós vamos criar um diretório chamado projeto, tá? E dentro desse diretório projeto eu vou criar um diretório chamado tasks, que vai conter todas as nossas tarefas que serão importadas para dentro do meu playbook, tá? Então vai ficar um subdiretório. A primeira que eu vou criar vai ser uma tarefa, vamos colocar aqui então tarefas como, eu vou colocar como uma tarefa chamada de comum, tá? De common.yml, tá? Então é como se fosse uma tarefa comum a todos os hosts, tá? Então vamos iniciar aqui essa tarefa. Aqui ele vai. Nessa tarefa eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a instalação de um pacote. Então vamos colocar assim, ó, instalar cão do. E aqui eu vou pegar da variável, ok, ó, da variável package, instalação do, e aí eu vou colocar assim, ó, instalação do pacote, e aí ele lê o conteúdo da package. Bom, ele vai receber aqui o IAM e nós vamos executar isso aqui vindo de uma variável, né? Então, vamos pegar essa variável, vamos criar ela, vamos declarar, né? Beleza? Então, esse é o valor que eu vou injetar dentro do meu código. Aqui embaixo, então, sim, o IAM, aqui na verdade vai ficar como name, né? Coloquei errado ali, ó, como name, e o state eu quero que ele esteja presente, né? Então se não tiver instalado, ele vai fazer a instalação. A outra tarefa que nós vamos criar aqui é a de iniciar, né? Iniciando o serviço, tá? Bom, aí eu vou declarar essa variável, né? Iniciando o serviço, vou colocar assim, né? Service, que aí eu vou declarar essa variável service. Bom, nesse caso então, eu vou chamar aqui o service. Veja que essas variáveis ainda não foi declarada, né? Eu vou declarar ainda essas variáveis em algum momento, né? Então, ó, service. Aqui no service ele tem o campo name, que vai receber a variável service. E vou colocar para que ele já habilite, né, como verdadeiro, e o state esteja como started, né? Então eu quero que ele inicie esse meu serviço. Então esse é o meu primeiro arquivo, tá? É um arquivo que nós vamos importar para dentro do playbook. Bom, e lá no playbook eu declaro essas duas variáveis. Então esse é o nosso primeiro arquivo. O segundo arquivo que eu vou criar é o arquivo que vai permitir que a gente tenha acesso às portas dos serviços, né? Então vou criar uma outra tarefa, vou chamá-la de file_d.yml e vamos à criação das linhas, né? Então nela eu vou colocar uma tarefa que é instalando o file_d, tá? Isso se o file_d não tiver instalado, né? Então a gente já sabe que ele só vai executar se realmente não tiver instalado. Então eu vou colocar aqui name e aí vou chamar a variável file_pkg, tá? Vou declarar essa variável ainda, né? Não foi declarada, então vamos adicionar. Bom, então instalei, vamos criar uma outra tarefa aqui que eu vou iniciar o file_d service. Name aqui vai receber a variável
Firewall, vou colocar ela assim, ó, Firewall de SVC, né, vou declarar ela ainda. E o state como started, beleza? Bom, então, outra coisa que nós vamos fazer aqui é habilitar então a porta, né? Porta, já que o Firewall já vai estar rodando, então aqui é liberando acesso à porta. E aí eu vou colocar aqui para ele ler uma variável que nós vamos declarar ainda, né? Que é a variável rule, tá? Então aqui eu declaro, né, qual a porta que eu quero que ele abra. Então aqui no FireD ele vai receber o serviço, tá? O serviço vai ser declarado em uma variável item. Nós já sabemos que essa é uma variável que vai esperar receber aqui um valor de um loop, tá? E vamos às outras regras aqui, né? Immediate, quero que ele valide logo que o meu serviço subir. Também quero que ele coloque essa regra como permanente. O state esteja como enable, beleza? E aqui vem o loop. O loop vai receber o conteúdo da variável rule. Ok? Então esse é o nosso segundo arquivo que deve ser importado dentro do meu playbook. Perfeito. Então já temos o arquivo common, que vai ser executado como uma atividade comum, o FireD, que vai ser executado para liberar a porta de acesso ao serviço que vai ser instalado. Bom, continuando, eu ainda vou criar um terceiro arquivo aqui dentro de task chamado index, tá? Ou seja, é um arquivo que eu vou substituir. Então vai ser o index.yml, que vai ser na verdade o meu arquivo de referência, né, para ser executado dentro do playbook, tá? E aqui dentro então vamos na criação desse arquivo. Esse arquivo vai ser mais simples, ele vai ter apenas o conteúdo que vai ter lá no meu arquivo index. Então vamos colocar aqui o nome, ó, criando um arquivo index.html, tá? Bom, eu vou utilizar para isso aqui o copy, que foi um parâmetro que um módulo que nós já aprendemos a trabalhar com ele, tá? Então ele vai ter o content, que vai ser exatamente o conteúdo do meu arquivo, né? Então, nesse conteúdo eu vou pegar o Ansible Facts, né? Então vou coletar os dados, e aí eu quero que ele me traga aqui o fqdn, tá? Então ele traga o retorno aqui do fqdn, e além disso vamos escrever aqui, né? Conteúdo personalizado usando arquivo personalizado criado pelo Ansible, tá? Então só este exemplo. Então é um arquivo personalizado criado pelo Ansible. Bom, esse arquivo vai ser criado então no local que eu vou declarar dentro de uma variável chamada aqui de file. Perfeito? Então, vamos salvar o arquivo. Esse vai ser o arquivo que vai criar o nosso index, tá? E aí eu vou colocar ali o destino para ele poder criar. Bom, já temos então os três arquivos que eu preciso, né, para ser utilizado dentro do meu playbook, tá? Então agora o próximo passo é criar o playbook, tá? Então nós vamos criar agora o nosso playbook fazendo a importação desses arquivos, tá bom? Então vamos criar aqui, vamos chamá-lo de playbook mesmo, tá? Poderia ser qualquer nome, já disse isso, né? Então nós vamos chamá-lo de playbook mesmo, tá? Então aqui dentro vamos executar, então vou criar essa ação. Esta ação é configurando um web server, tá? Bom, para executar esse aqui, eu vou pedir para ele executar naqueles dois hosts que nós estamos trabalhando. Então a S-Client vai ser o grupo que eu vou chamar, tá bom? E aqui agora é que vem, ó, em vez de chamar aqui uma simples tarefa, tá? Nós vamos começar então a fazer a importação dos arquivos. Então nessa primeira tarefa, vamos dar um nome para ela, né? O nome incluindo o arquivo
de instalação de pacotes, tá? E declarando as variáveis. Bom, vai ficar muito extenso esse texto, deixa eu colocar só assim, instalação de pacote, tá? O ideal seria colocar, né, o mais descritivo aqui possível da tarefa em si, que ela vai incluir, né, o arquivo de instalação, mas eu também vou colocar as variáveis aqui dentro, tá? Então, para isso, eu vou utilizar aqui o include task, tá? Que ele vai exatamente fazer a inclusão das tasks. E aí eu digo, ó, as tasks que estão lá dentro do... Nós criamos, então, dentro do nosso arquivo, deixa eu fazer a leitura, ó, nós criamos o arquivo common, criamos o FileD e o index, tá? Então, eu vou primeiro chamar esse common, que vai ser o nosso arquivo. Então, aqui dentro, ó, o common.yml é o primeiro que eu vou declarar. Só que lembra que ele precisa de algumas variáveis, né? Então, eu vou declarar as variáveis aqui embaixo, ó. Então, ele vai incluir esse meu arquivo de tarefa, mas ele vai ler as variáveis daqui. Lá nós declaramos a seguinte variável, né? Na verdade, nós utilizamos, né, a variável package, e aqui eu vou colocar, então, httpd. Aí, lembra que eu poderia colocar uma lista de pacotes aqui, né? Porque ele ia importar lá para dentro essa lista, tá bom? Ó, service, eu vou colocar aqui então também o httpd. Então ele vai incluir essas duas variáveis para poder executar meu arquivo include. Tá? Vamos a uma próxima tarefa aqui, incluindo o arquivo FileD, né? Então, arquivo do File, né? Então aqui nós vamos fazer um include tasks, e eu vou fazer a inclusão do tasks common yml. Bom, lá também tem as variáveis, né? Então vamos declarar as variáveis aqui dentro. File pkg, que vai ser o FileD, e o FileD svc, que também vai se chamar FileD, tá? É o mesmo pacote. Só que tem uma outra lá que é a rule, né? Então, a rule aqui nós vamos liberar, né, os serviços, que vai ser o HTTP e o HTTPS, né? Então, são as duas rules que ele vai colocar como variável lá dentro do nosso FileD, ok? Bom, e vamos criar mais uma tarefa aqui, ou a importação, né, de mais uma tarefa, que é o incluindo, na verdade, nós estamos colocando assim, ó, incluindo o arquivo index.html, né? Na verdade é o arquivo index que nós vamos incluir aqui, e ele vai criar o arquivo index.html. Então, include tasks, tá? Depois a gente verifica aqui. Na verdade, nesse daqui eu poderia utilizar o seguinte, ó, em vez de include tasks, eu vou colocar como import, tá? Para mostrar que existe outra opção. Então tem o import e tem o include, tá? Então esse aqui também eu vou colocar como import task, vou importar a tarefa, tá? Tasks, e aí nós vamos apontar para o arquivo index.yml, bom? E ele tem também uma variável, né, que deve ser preenchida lá, que é a variável file que nós colocamos, né? Barra var www html index.html. Eu só vou verificar se eu coloquei como file ou files, né? Então, deixa eu só verificar ali no nosso arquivo index. Ó, coloquei como file mesmo, né? Então, tá certo. Voltando aqui ao playbook, beleza. Então esse é o arquivo que ele deve então colocar como variável para ele poder executar a ação. Bom, então encerramos aqui, né, nosso playbook. Veja que a gente está fazendo aqui o include de uma tarefa, aqui eu estou fazendo o import, né, de uma tarefa, tá? Bom, na prática, aqui eu estou incluindo o arquivo aqui dentro e aqui eu estou fazendo a importação, mas tem o mesmo efeito aqui para a execução do nosso arquivo, tá? É apenas para você ver que existe as duas opções aí. Então vamos verificar como que está aí o nosso arquivo. Então, Ansible Playbook, syntax check. Então agora nós vamos fazer o teste, né, para verificar se a sintaxe está correta, né? Faltou aqui o hífen. Syntax check,
Beleza, vamos executar então. Bom, ele deu um erro na string firewall de underline svc. Vamos ver como que a gente declarou ela ali dentro do arquivo task. Faltou fechar aqui, ó, tá? Então vamos corrigir aqui, faltou fechar, e aí vou executar novamente. Bom, beleza, ele passou aqui na parte de criando um arquivo index, ele deu falha, vamos ver o porquê. Adicionando esse texto. Vamos abrir lá o nossa tarefa. Faltou fechar aqui também, ó. Tá vendo que eu abri aqui o Ansible Fact? Faltou fechar aqui, ó. Então, como isso aqui tudo é um conteúdo, né? Faltou fechar as duas chaves que eu abri aqui, tá bom? Então vamos lá de novo, corrigindo. Vocês viram que a sintaxe estava correta, porém o conteúdo que eu coloquei é que estava com problema. Ok, então ele conseguiu criar o arquivo nos dois. Ele não precisou, né, liberar a porta, nem iniciar, porque nós já fizemos isso em exercícios anteriores, né, fazendo a instalação. Mas caso não tivesse instalado, ele teria sim feito a instalação, né, liberado a porta. Você viu que ele saltou exatamente porque não teve alteração. A única alteração que ele fez foi criar o arquivo personalizado, né? Então, se a gente acessar aqui o nosso servidor, vamos ver então se a gente consegue ver a página de teste. Tá lá, ó, AS Client 01, né, conteúdo personalizado criado pelo Ansible. Vamos ver o 2. Pegou o nome do 2, né, e o conteúdo personalizado. Então essa é a execução da importação de arquivos. Se você observar aqui então como ficou a estrutura do nosso diretório, nós temos o arquivo Ansible, o arquivo de inventário, que já vimos em aula anteriores, o playbook que acabamos de criar, e o diretório task, né. Então o diretório task que contém lá o arquivo common, o firewall e o index, que foram importados como conteúdo aqui dentro do playbook. Bom pessoal, chegamos então ao final de mais um vídeo, e nesse vídeo de hoje eu te ensinei como fazer a importação de arquivos para dentro de um playbook. Então você pode criar as tarefas separadas e fazer a importação para dentro de um playbook. Isso vai permitir então que você crie as suas tarefas separadas e faça a importação dentro do playbook. Se você não é inscrito no canal, aproveita, se inscreva, né? E se você ativar os sininhos, você vai receber as notificações dos próximos vídeos. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixe o seu like, porque o YouTube vai entender que você gostou desse vídeo e vai recomendar outros vídeos que também irão te ajudar, tá bom? E se você tiver alguma dúvida, coloca nos comentários que eu vou te responder, tá bom? Então, até o próximo vídeo.